Resumo dos 3 conteúdos: geometria molecular. Para poder identificar qual é a geometria molecular de uma ligação, é necessário se atentar à quantidade de átomos que possui a ligação e se o átomo central possui ou não elétrons livres. O átomo central nada mais é do que o átomo que recebe as ligações dos outros átomos. Vamos observar a ligação CO2. Nós temos um C, que é um carbono, e 2 de O, oxigênio. Para que essa e as demais ligações aconteçam, elas vão partir da teoria do octeto. Resumindo, Newton Nice propôs que é necessário que o átomo tenha 8 elétrons na camada de valência para que ele esteja estável, que nem os gases nobres. Aí nós temos um átomo que possui essas bolinhas pretas como elétrons na sua órbita e dentro as bolinhas vermelhas são os prótons e as bolinhas amarelas são os nêutrons. Percebe-se que em cada uma das órbitas do átomo ele vai possuir 8 elétrons, ou seja, esse átomo é um átomo estável. Se a gente encontra um átomo que na sua última camada, que é a camada de valência, ele só tenha 6 elétrons, ele vai precisar receber 2 elétrons, porque é mais fácil que ele receba 2 elétrons para que fique com 8 do que ele perda os 6 que ele tem, porque é muita energia para que ele perda. Então é melhor só ganhar 2, não é melhor? Então, aí nós temos 2 átomos, um que precisa de 2 e um que só tem 2. Como na camada de baixo, nas outras camadas, ele possui 8 elétrons, esse carinha que só tem 2, ele vai perder esses 2, porque é mais fácil. Perdendo esses 2, a camada desaparece, vamos dizer assim, e a camada de baixo, ela já tem 8 elétrons. Então, ele vai ficar estável, então ele dá esses elétrons. Sendo assim, os 2 átomos estão estáveis. Mas como que faz para saber quantos elétrons o átomo tem na camada de valência? Para isso, a gente utiliza a tabela periódica. A tabela periódica, ela é dividida em os períodos e os grupos, Os períodos são 7 linhas horizontais que mostram quantas camadas aquele átomo tem. E ela também é dividida em grupos ou famílias. São linhas verticais, são ao todo 18 grupos. Então, a gente observa, o primeiro e o segundo, a gente pula o terceiro até o 12 e a gente pega ali do 13 até o 18. E aí a gente sabe quantos elétrons tem na última camada desses, Então, no 1 tem 1, No 2 tem 2, no 13 tem 3, no 14 tem 4, no 15 tem 5, no 16 tem 6, no 17 tem 7, no 18 tem 8. Aqueles que não tem como a gente olhar pelo grupo, a gente vai ter que fazer a distribuição eletrônica para saber, quantos elétrons tem na camada de valência. Mas eles normalmente não são cobrados. Voltando então ao exemplo do CO2, a gente vai ao encontro do C e do O. Na tabela, a gente percebe que o C está no 14 e que o O está no 16. Sendo assim, o carbono ele vai possuir 4 elétrons na última camada, na camada de valência, e o oxigênio vai possuir 6. Lembrando que eles precisam atingir 8. Então, o resultado fica assim. Eles compartilham elétrons, porque eles estão ali numa ligação covalente.
Depois de relembrar como que acontece a ligação, a gente vai observar agora realmente os 5 tipos de geometria molecular. O primeiro tipo é a geometria linear. Essa vai acontecer quando houver 2 ou 3 átomos na ligação e não vai ter elétrons livres. Aí eu coloquei o mesmo exemplo que a gente tinha utilizado, que é CO2. Angular também possui 3 átomos. Como que eu vou saber se ela é linear, se ela é angular, se as duas têm, 3 átomos? Porque angular vai ter elétrons livres, que pode ser um par, pode ser mais de um par, enfim. Depois temos a trigonal plana. Essa tem que ter 4 átomos formando a ligação e não vai ter elétrons livres. Elétrons livres e for 4 átomos, ela vai ser piramidal. E se tiver 5 átomos, ela só pode ser tetraédrica. Essa foto é do slide do professor, que mostra a geometria molecular e o ângulo de ligação. O ângulo de ligação nada mais vai dizer do que o átomo ele vai querer ficar o mais longe possível de outros átomos. Eu acho que a única coisa que dá para fazer a respeito disso é decorar, se quiser. Polar vai dissolver em polar. Polaridade na geometria molecular. Quando a gente tem 2 ou 5 átomos, se eles forem diferentes, vão ser polar. Porque o que é o polar? Necessariamente é quando a gente tem uma diferença de eletronegatividade, A afinidade ali com o elétron. Se a gente tem 2 átomos que estão puxando para o mesmo lado, não vai dar certo. Por isso que eles têm que ser diferentes. Se eles forem iguais, vai ser apolar. Tá vendo o A ali, a negação da polaridade? Se a gente tem 3 ou 4 átomos, o pezinho ali representa com elétrons livres. Então, com elétrons livres, ela vai ser polar, porque vai sobrar, Então, uma vai ter mais elétrons que o outro átomo. Se não tiver elétrons livres, ela vai ser apolar, porque ela vai ter igual quantidade com a ligação. E as forças intermoleculares, as forças entre as moléculas. A gente tem aí uma ida do mais fraco ao mais forte. Então, a gente tem um aumento de força, aumento de ponto de fusão e ebulição, aumento de solubilidade em água. Primeiro, a gente tem as dipolo induzido, que também são chamadas de força de London. Elas são ali a interação de moléculas apolares. A dipolo-dipolo são de moléculas polares. A íon-dipolo é entre íons e moléculas polares. E a mais forte de todas é a ligação de hidrogênio, que é entre hidrogênio e moléculas polares. Segundo o conteúdo, funções inorgânicas. O que é? É um conjunto de substâncias que possui propriedade química semelhante. Para identificá-la, nós temos a escala de pH. De 0 a 6 é considerado um ácido, no 7 é neutro e do 8 ao 14 é uma base. Os ácidos arwenios, ácidos em solução aquosa, que seria meio de água, se ionizar, que aí ele vai liberar, H+. Dependendo ali da quantidade que se forma de H+, a gente vai ter os monoácidos, os diácidos, os triácidos e os tetraácidos. Enfim, esses ácidos, eles podem ser hidrácidos, quando a gente não tem oxigênio, e oxiácidos, quando a gente possui o ozinho de oxigênio. Se ele for hidrácido, ele vai terminar em hídrico, e se ele for oxiácido, ele vai terminar em íquo. Grau de ionização.
O Azinho, que identifica o grau de ionização, é determinado pela quantidade de moléculas que se ionizaram, dividido pelas que foram dissolvidas, multiplicado por 100. Se esse A for maior que 50, ele será considerado um ácido forte. Se ele tiver entre 55, ou seja, se for menor que 50, mas maior que 5, vai ser moderado. Mas se for menor que 5%, vai ser considerado fraco. Nós temos o NOx. O NOx é o número de oxidação. Se a substância for simples, ele vai ser igual a 0. Se a substância não for, se for uma molécula neutra, a gente vai ter que o somatório dos dois ou mais NOx vão resultar em 0. A soma dos NOx em íons é igual à soma da carga do íon. Em hidrogênio é mais 1. O NOx do elemento central, a classificação através dele, as bases ou também chamados, de hidróxidos, eles em solução aquosa vão se dissociar e aí eles vão formar, OH-, que pode ter chamado também de oxidrila ou hidroxidra. E ele vai ser chamado ali de hidróxido de e o nome do elemento. Sais, a gente tem, a formação de sais quando a gente tem uma neutralização. Então, quando um ácido se junta com uma base, a gente tem a formação de sal e água. E o nome dele pode ser, na verdade, vai ser, o nome do ácido e as terminações eto, ito e ato, e depois o nome do cátion base da reação. Óxidos. Óxidos precisam ali do oxigênio como maior elemento eletronegativo, algo assim. E aí, ele vai ser dividido em 2, óxidos bases e óxidos ácidos. Óxidos base na água vão formar uma base, no ácido vão formar sal e água. Agora, os óxidos ácidos com água formam ácidos e na base eles vão formar sal e água. Os óxidos base, eles vão ser nomeados como óxido de e o nome do elemento, se for só um, e óxido de o nome do elemento e a terminação ico, se for um NOx maior, e oso, se for um NOx menor. A gente também pode representar, pelo alfabeto romano, por exemplo, o óxido de ferro 3. A classificação dos óxidos ácidos se dá por anidro, o nome do elemento, e ico, se for maior NOx, e oso, se for menor o NOx. Ações químicas, terceiro conteúdo, o que elas são? São a transformação de uma ou mais substâncias em novas substâncias. A gente vai observar elas numa chamada de equação, que vamos ter ali reagentes e produtos, tendências da reação química. A gente tem o desprendimento de gás, a liberação de energia, a mudança de cor e a formação de precipitados, ou seja, quando duas substâncias em meio aquoso formam um sólido. Isso acontece porque ele acaba não sendo solúvel. Termos importantes. A gente tem, o reagente e o produto, a gente tem um numerinho grande ali do lado do número, que é chamado de coeficiente esquimiométrico, que vai dizer a quantidade daquela substância. Já um númerozinho pequeno ao lado do número, ou ao lado da letra, vai ser o índice. Indica a quantidade, daquela molécula na formação, na equação.
A equação, ela pode ser de adição ou síntese, ela pode ser total ou parcial. Ela é total quando existe um reagente simples. Agora, ela é parcial quando existe um reagente composto. Ela vai ser análise ou decomposição. Ela acontece quando ocorre uma divisão. Já a troca, nós temos a simples e a composta. A troca simples ou a simples troca acontece quando a gente tem um simples mais um composto que se torna no produto um simples mais um composto. Já a composta, dois compostos e no final dois compostos também. Na simples, a gente tem uma traição. A gente tem alguém que é amante do casal e aí um desses do casal se separa e vai com essa amante, como aí é o caso do FE. E na composta é só uma troca de casal mesmo. Então quem estava com um vai sair, vai ficar com o outro e quem era do outro agora sai e fica com aquele. Oxirredução. Oxirredução acontece quando a gente tem uma variação do NOx. Enfim, ela vai ser uma oxirredução, né? Ela vai ter redução ou oxidação. Redução é quando ela vai ganhar elétrons e oxidação é quando ela vai perder elétrons. A oxidação acontece com elementos mais eletronegativos e a redução acontece quando eles são menos eletronegativos. A gente tem os agentes que podem ser agente redutor ou agente oxidante. O agente redutor, ele não vai fazer a redução. Ele vai impulsionar que o outro faça o processo de redução. Ele auxilia, ele ajuda, ele não reduz. Ele é um agente redutor. Um exemplo. Zn, né, mais 2H igual a H2 mais Zn. Percebe-se esses numerinhos acima de vermelho. Eles são o NOx. A gente utiliza aquelas regrinhas para descobri-los. Enfim, você descobre, obviamente, e aí você vai perceber uma mudança desse NOx, uma variação desse NOx quando ele está no reagente e quando ele está no produto. Pode utilizar o mesmo raciocínio do que o cátion, por exemplo, né? O cátion, ele vai ter o sinal mais, só que ele vai estar positivo, só que ele perdeu elétrons. Então, a gente vai, para ser mais fácil, dizer que esse mais 2 é um menos 2. Observe esta linhazinha mostrando, né, 0, 1, 2 e 0, menos 1, menos 2. Percebe-se que quando eu ando do 0 para o menos 2, né, eu estou perdendo. Mas quando eu saio do menos 1 para o 0, eu estou ganhando. Pense numa conta bancária, que eu estou com saldo negativo e eu pago, e aí sim fica tudo bem, aí sim eu ganho. Então, se entende-se que o H ele sofre um processo de redução, porque ele ganha, ele é o agente oxidante. N, ele é o agente redutor. Essa equação, né, ela vai ter o balanceamento, que é para deixar o reagente igual ao produto. A gente tem dois tipos, o tentativa e erro e o método de oxirredução. Mais O2 igual a L2O3. Percebe-se que no reagente nós temos 1 Al e 2 O, mas no produto nós temos 2 Al e 3 O. Como
que faz para balancear? Vamos começar com o O. No reagente, a gente tinha 2 de O e no produto a gente tem 3 de O. Alguma coisa ali para multiplicar, né? 2 e 3, a gente tem 6, né? Que é o resultado da multiplicação. Então, a gente vai lá e coloca 3 na frente do O2 lá no reagente. E aí, a gente tem 6 de O. E no produto, a gente vai colocar 2 antes do AL. Não, esse 2, né, ele vai tanto para o O, formando 6 e ficando igual ao reagente, quanto ele vai para o AL. E o AL, que antes era 2, agora é 4. Então, para a gente balancear esse AL, é necessário que a gente coloque lá no reagente, lá no AL do reagente, o coeficiente esquimiométrico 4. E aí sim, a gente vai resultar em 4AL, 6 de O, tanto no reagente quanto no produto. O método por oxirredução, ele vai ser quando você não conseguir fazer por tentativa e erro ou quando for muito grande. Para isso, a gente tem 4 etapas fundamentais. A primeira etapa é determinar o NOx, seguindo aquelas regrinhas. Depois, você vai lembrar, obviamente, que o delta NOx é o NOx maior menos o NOx menor. Depois você vai perceber, né, identificar que delta NOx da oxidação vai ser a quantidade de átomos que reduzem. E o delta NOx da redução vai ser a quantidade de átomos que oxida. Depois é só a gente fazer a nossa tentativa. Um exemplo aí nós temos, né? O H é mais 1. Só que aí a gente tem que observar o índice. O índice é 2, porque a gente tem H2S. Então, o índice sendo 2 e 1H é mais 1, a gente tem mais 1 mais 1, né? Mais 1 dá 2. Então, a gente já tem mais 2. O S, ele precisa ser um número que, quando somado com o H, resulte em 0. Nesse caso, ele vai ser menos 2. E o BR? O BR está sozinho, então a gente sabe que o dele vai ter que ser 0. Já o H2O, a gente já sabe que o H é mais 1 e a gente já sabe que existem 2, então é mais 2, porque tem o índice ali. Então, o O vai seguir o mesmo ritmo do S e vai se tornar menos 2. E esse H2SO4, como é que faz? A mesma coisa, né? O H a gente já sabe que é mais 1, tem o índice 2, então é mais 2. E o O, como é que a gente sabe? O O a gente já colocou no reagente, menos 2, então a gente sabe que o O é menos 2. Só que o índice dele é 4. Aí a gente faz a continha. 4 vezes menos 2, que deu menos 8. Agora a gente precisa colocar mais 8 aqui para poder anular este menos 8 e fazer com que a gente fique com 0. Se a gente já tem mais 2 do H, a gente faz a continha, né? Que vai ser menos 8 mais 2, que aí dá menos 6. Então, a gente precisa que o S seja mais 6 para que assim a gente consiga anular aquele menos 8. Hora de achar o delta de NOx. A gente entende, né? A gente observa ali quais sofreram oxirredução ou quais sofreram redução e quais sofreram oxidação. A gente encontra S e BR. O S antes estava com menos 2 e depois ficou com mais 6. Logo, a gente precisa fazer 6 menos 2, que é igual a 8.
E o Br, ele estava com 0 e depois ele ficou com -1. Ele passou ali por um processo de redução. E aí o delta NOx dele vai ser 1, porque vai ser 0 menos 1. E aí vai ser 1. Então a gente percebe que S, que fez a oxidação, deu 8, e Br, que fez a redução, deu 1. Esse 8 do S, ele vai identificar a quantidade de Br que a gente vai ter que ter, tanto no reagente quanto no produto. E esse 1, que foi o resultado do Br, vai mostrar para a gente quantos de S a gente precisa ter dos dois lados, tanto o reagente quanto no produto. O primeiro que a gente vai identificar, que a gente vai colocar, é o Br, que a gente já tem o índice 2. Logo, a gente precisa de um número que, multiplicado por 2, resulta em 8, caso o número 4. Colocando 4 na frente do Br, logo podemos eliminá-lo. Colocar os S do jeito correto. S é 1, então lá no reagente você vai colocar 1. 1H2S. No coeficiente esquimiométrico, você vai colocar 1. E no produto, você também vai colocar 1. Nesse H2SO4, os S estão ok. Agora, voltando para o Br, colocamos 8 Br no reagente, mas e o produto? A gente ainda só tem 1, né? Ainda só tem o Br assim, sem coeficiente esquimiométrico e sem índice. Então, é necessário que a gente coloque 8 como coeficiente esquimiométrico. Só que esse 8 vai tanto para o Br, tanto para o H. E agora fica 8H. 8H somado ainda por cima com aquele do H2SO4. Então, a gente tem 10H. Então, é necessário colocar 10H lá no reagente. Então, a gente já tem 2 daquele que a gente precisou colocar 1 no coeficiente esquimiométrico. E a gente tem o H2O. Então, a gente só tem 4 de H ali. Aí, no coeficiente esquimiométrico desse H2O, um número que multiplicado por 2 possa dar o resultado 8 e que multiplicado com 1 de oxigênio deu o resultado 4. Porque no produto se percebe que é SO4, é 1H2SO4. Então, o oxigênio é 4. Então, a gente só pode colocar o 4 mesmo. Balanceou a equação.